Bom dia a todos, buenos días a todos. Estamos mais uma vez apresentando uma conferência muito importante, muito relevante para nosso encontro no 12º Pensar Direitos Humanos e 6º Seminário Rosa Parks. Nada mais agradável conversar esta manhã com o professor Solon Viola, quem vai falar sobre uma conferência muito pertinente sobre pensamentos inquietos, pandemias e crises da democracia. O professor Solon Viola, um conhecido conferencista, amigo da Universidade Federal de Goiás, ele é graduado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem um mestrado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, doutorado também em História pela mesma universidade, e atualmente é professor do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, tem experiência na área de Sociologia, em Educação, na História da Educação, e também, claro, em temas associados à educação em direitos humanos. Professor Solon, seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado pela gentil disposição de participar neste evento. Bem, então, Carlos, lhe agradeço o convite do Pensar Direitos Humanos, em seu 12º encontro, e ao coletivo Rosa Parque no seu 6º seminário. Pois bem, é um prazer estar com vocês, é um prazer poder trocar participação com vocês e acompanhar o evento, né? A escolha do tema, tem a ver com esse fantástico grupo Pensar Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás e do seu programa interdisciplinar de direitos humanos. Pensar direitos humanos revela uma inquietude que os professores e os acadêmicos da instituição possuem, que a própria instituição possui, e que é hoje um sentimento presente na sociedade do mundo, no mínimo desde do anúncio da presença entre nós do Covid-19. E o Covid-19 como uma pandemia que aparentemente é o novo. É tão aparentemente o novo que, às vezes, nas mídias se fala em o novo normal. Eu gostaria de começar sugerindo que é um engano. As epidemias e as pandemias acompanham a humanidade desde sempre. Não vou, por certo, o Carlos disse que eu sou um historiador de formação e um professor de um programa de ciências sociais, então não vou, por certo, tratar de assuntos de medicina, embora eventualmente a questão da ciência médica apareça na minha fala. Vou tratar da abordagem histórica, né? E vou tratar da pandemia e vou tratar de uma outra inquietude que é do planeta e que é do nosso continente e que é do nosso país e que é efetivamente do sistema no qual estamos vivendo. Trata-se da questão da democracia. E eu me proponho falar de crises da democracia no plural. Porque é diferente pensar, por exemplo, como pensa Bobbio. Bobbio é um magnífico pensador europeu de meados do século XX. Um dos livros do Bobbio marcou a todos aqueles que tratam de direitos humanos, discutem, se interessam pelo tema. Um livro que se chama A Era dos Direitos. A Era dos Direitos. Nesse livro, Bobbio tem uma tese. A Europa está saindo da Segunda Guerra Mundial, de uma primeira metade do século XX marcada por guerras, e Bobbio imagina que a saída da guerra leva à democracia e que a democracia só se constitui com direitos humanos. Bobbio praticamente trata direitos humanos como sinônimo de democracia. Um é irmão gêmeo do outro. E, em certas passagens, é um gêmeo univitelino.
para falar de medicina já. Para mim, direito humano, latino-americano, direito humano é inquietude. E a inquietude da pandemia, e a inquietude da democracia. Historiador vai para o passado, Carlos, e então vou ao passado. Na Itália, ao redor do ano 1000, portanto, Alta Idade Média, havia uma estrutura internacional de poder sediada em Roma e havia regionalmente feudos, os senhores, fossem eles senhores militares, fossem eles simples senhores da terra, ou fossem eles senhores autoridades eclesiásticas. E havia o campesinato. E era o campesinato que trabalhava. Os senhores, alguns se dedicavam à guerra, outros se dedicavam à vida social do feudo e outros se dedicavam às questões da ordem religiosa, à liturgia e ao cânone religioso. Aos camponeses havia ali que trabalhar para sustentar a esses todos. E as guerras eram guerras interregionais, interfeudos e também guerras internacionais já na expansão europeia das cidades italianas em direção ao Oriente, aquilo que se chamou de cruzadas. E no meio dessas guerras, efetivamente, os cuidados sanitários não eram suficientes, nem no feudo e ainda menos na vida do campo, e havia aí um lugar próprio para a expansão dos vírus. Falamos ainda em epidemias regionalizadas. Uma, no entanto, que já era uma epidemia que percorria a Europa, e eu acho que percorria também a África, e que, por certo, percorria a Ásia. Tenho alguma dúvida se era uma epidemia que transitava pelas terras da América, porque não tenho informação suficiente sobre isso. Mas, enfim, era a epidemia da fome. Carlos, essa epidemia nunca deixou de estar presente junto aos humanos. E perante uma epidemia próximo do ano 1000, numa região da Itália, a região de Hipona, um sacerdote diz que perante a rebelião dos camponeses famintos, há direito humano, o direito humano à rebeldia. É o religioso, por certo, estava sujeito a algumas perseguições feitas pela Inquisição. E, por certo, correu o risco de descontentar o nobre dono senhor da terra. Mas dizia, é um direito humano, perante a injustiça, a rebelião. Vou repetir a frase de outra ordem. Perante a injustiça, o direito humano, a rebelião é um direito sagrado. E pulo da Idade Média porque eu tenho tempo pequeno. E pulo 800 anos. É rápido. Há 800 anos atrás, não mais na Itália, e já mais urbana a sociedade, já mais formados os estados nacionais, já mais o absolutismo triunfante. Na França, havia um rei que se chamava Luís XVI. Luís XVI dizia que as questões do Estado não estavam em questão. Ele era o Estado. O Estado sou eu, é a frase. Eu recordo em algum cercadinho no plano alto do Brasil, num cercadinho do plano alto, alguém dizia a Constituição sou eu, como rei absolutista francês. Mas, bem, na França, que passava por uma intensa transformação, os camponeses haviam ido para a cidade, havia outra epidemia de fome, e os franceses andavam pelas ruas, maltrapilhos, a pedir pão. Queremos pão, queremos liberdade, queremos igualdade, queremos fraternidade. Tinha uma banda de rock brasileira que falava há um pouco tempo atrás que não basta só o pão, né? Não basta só o pão. Os franceses incorporaram a chamada do pão, a chamada da igualdade,
da liberdade e da fraternidade. O que significa o pão, mas também outros direitos. E a França tinha uma rainha, inteligentíssima, austríaca, chamava Maria Antonieta, e na resposta a um provável canal de televisão, que tempos atrás era Globo e hoje é a Record, diria assim: não tem pão? Por que não comem brioches? Lembram todos? Brioche é um pão doce, sofisticadíssimo, de bom paladar, agradável ao paladar das rainhas e dos reis. Mas a resposta foi a rebelião. E da rebelião, nas ruas, em movimento, por pão, por roupa, por liberdade, por igualdade e por fraternidade, os franceses conseguiram balançar aquele Estado que parecia tão sólido quanto as rochas do castelo. E aí se estabeleceram disputas muito sérias no campo jurídico. De um lado, os cânones do absolutismo, a liturgia absolutista. De outro lado, os novos cânones republicanos, proponentes da revolução, proponentes de um Estado organizado não a partir da figura absolutista do rei, mas de três poderes, autônomos e interdependentes. Alguma coisa que hoje é um pouco difícil de alguns setores entenderem, porque de fato é difícil. Tão difícil, me parece, como seria para os camponeses e para os senhores de terra lá do ano 1000 entenderem que, enfim, era possível pensar o planeta em meridianos e paralelos. Era difícil compreender isso, mas só era difícil de compreender isso porque os escritos matemáticos e filosóficos dos gregos antigos haviam ficado escondidos em alguma biblioteca solidamente vigiada pelos senhores da Inquisição. Então, reparem, meridianos e paralelos são conhecidos desde a Grécia. Dizem, eu já ouvi alguma vez, que há uma corrente de pensamento baseada nos Estados Unidos e que percorre o mundo, que outra vez dizem que a Terra é plana. Era uma questão que os gregos já haviam resolvido. Essa mesma corrente de pensamento diz que o bem é o bem e o mal é o mal. E que bem e mal são absolutamente e radicalmente separados. Os livros gregos, que também questionavam essa questão, também ficaram escondidos por muito tempo. Essa questão que, por certo, no período da proposta republicana de poderes iguais, havia sido aparentemente superada, vai reaparecer para nós contemporaneamente. E vai reaparecer no século XVIII, e reaparecer no século XIX, e vai trazer outra vez à luz uma quantidade incrível de demônios e de histórias para crianças e para bois dormirem. A mamadeira de piroca, o comunismo ateu, os anarquistas que não seguem ordem nenhuma, os socialistas que querem um mundo que não pode existir, e, enfim, esses direitos humanos, que um certo candidato da última eleição dizia ser o estrume da bandidagem. Os direitos humanos aparecem e se dizem direitos humanos não mais só pela palavra de um sacerdote italiano. Se diz numa reivindicação da sociedade em movimento. Mas o tempo e a sociedade têm umas trampas. Os companheiros que redigiram a primeira Declaração Universal a redigiram como a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. As companheiras mulheres que estavam nas marchas, que estavam nas barricadas e estavam nas lutas,
foram retiradas da história, apagadas da história, silenciadas da história. E o cânone republicano, ele se anunciava como os três poderes, mas ele ainda não havia conseguido determinar como se constitui, então, o novo poder. Esse é um debate, e esse é um debate seguido de guerras. E nessas guerras, outras vezes, a pandemia. Já antes, quando os conquistadores europeus vieram à América, levaram de retorno à Europa uma doença comum entre os povos da América, que os povos da América tratavam com ervas. Eles levaram a doença, mas não levaram as ervas. E a sífilis fez um grande estrago nos cabarés, nas zonas boêmias e mesmo nos setores das camadas altas da sociedade europeia. Como uma epidemia originada das Américas. Não ainda pandemia, Carlos, não ainda pandemia, mas uma epidemia que circundou a sociedade europeia vinda das Américas. Mas junto com essa pandemia, essa epidemia, a Europa nos levou ouro. A Europa nos levou a vida de mais de 6 milhões de tribos indígenas. A Europa nos levou à destruição do Império Azteca, nos levou à destruição do Império Maia, nos levou à destruição primeira das florestas e da natureza aqui de nosso continente. O tempo é rápido, Carlos, e eu vou dar um pulo outra vez. Vou passar muito rapidamente pelo século XIX, porque no século XIX há uma outra questão, uma questão nova que o século XIX traz. O século XIX percebe que a promessa da igualdade, liberdade, fraternidade do século XVIII não se cumpre. Ou se cumpre para 5% da população. Quem vota? São poucos os que votam. E o século XX, o século XIX pensa, bom, quem sabe através do voto, o movimento operário inglês, uma corrente do movimento operário inglês chamado Fabianos, propõe um ideal, né? Segundo os fabianos, os trabalhadores são a maioria, e se então o poder decorrer do voto e os trabalhadores votarem, os trabalhadores governarão permanentemente por serem maioria. E já vimos, ainda no século XIX, que era um engano, que era uma ilusão, que era algo improvável. Mas, enfim, efetivamente assustou as elites. E no susto das elites e nas guerras permanentes que as elites travavam, o Império Inglês afundou e na Europa se preparou, no continente europeu, uma nova guerra que envolveria toda a Europa, que envolveria o Oriente, que envolveria a América, uma guerra que produziria, agora sim, uma primeira pandemia, a febre amarela. Contam-se, e contam os historiadores, e contam os literatos, e contam os cientistas da medicina, que naquele período os corpos eram deixados na rua. As famílias não sabiam o que fazer. E, ao contrário das epidemias do medievalismo europeu, que eram tratadas nas aldeias com a medicina do lugar, que matava muita gente também, a medicina do lugar, a medicina que pensava na erva como forma de cuidado, a medicina que era um receituário, não mágico, não charlatão, que não era baseado em quinino, em outros remédios, que, tendo curado tal doença, poderiam cuidar também do Covid. Esse charlatanismo não existia naquele momento. No entanto, a epidemia da febre espanhola, né? Da febre espanhola,
matou muita gente. Menos do que a guerra, menos do que a fome, mas produziu a doença, esteve presente, porque ali também não havia um cuidado capaz de um Estado capaz de cuidar da sociedade. Um Estado que deixava a sociedade viver a seu modo, deixava a sociedade viver a sua maneira. Então, reparem, quando vamos sair da Primeira Guerra, primeiro período da Guerra do século XX, da Guerra dos 30 anos do século XX, quando saímos do primeiro período, se desenham duas soluções. A primeira no coração da Europa, na França, na Espanha, talvez um pouco na Inglaterra, o Estado se pensa com responsabilidade de cuidar, talvez na Alemanha, com responsabilidade de cuidar da população, talvez com compromissos com a população, talvez, inclusive, gerados pelas intensas lutas sociais que a dor da fome, a dor da pandemia haviam provocado na sociedade. Talvez também porque, do outro lado da Europa, surgia uma nova experiência, que não a experiência clássica que o coração da Europa vivia. São duas razões que movem o coração da Europa numa procura de cuidados com a sua população. Isso vai voltar depois da Segunda Guerra Mundial. Mas antes da Segunda Guerra Mundial, ainda no coração da Europa, se faz um caminho ao revés. Ao invés da preocupação com cuidado, o retorno das certezas. O retorno das autoridades e dos autoritarismos. O retorno da ordem. O retorno do Estado que domina, impõe, oprime, manipula, constrói falsas verdades. E você tem nesse desenho, outra vez, a negação dos direitos humanos. Tanta negação dos direitos humanos que você nega a alguns a própria condição humana. Experiência que nós havíamos, lembra, Carlos, vivido aqui na América em relação às populações originárias e especialmente a negação da condição humana dos povos negros sequestrados na África e transformados em mercadoria e serem sem almas aqui no nosso continente. No coração da Europa, no setor social se anuncia como representante da classe escolhida, a classe pura, a raça ariana. E aqueles da classe dominante, arianos puros. Os outros brancos, bom, são seres humanos e podem viver, mas uns são impuros. Os judeus, os homossexuais, os pensadores de esquerda. E a esses segregamos na tragédia humana de Auschwitz e dos campos de concentração. E aí, outra vez, nos campos de concentração, a fome, a barbárie. Na civilização avançada alemã, a barbárie. A morte como política de Estado. Discute-se, de repente, 6 milhões, e a minha pergunta talvez seja a pergunta de Adorno, não bastaria uma morte? Por que preciso contar em milhões para se transformar em tragédia? Não seria assustador um músico andando num carro no Rio receber 80 tiros? Por que tantos? Mas é um só. E é o suficiente. Então, reparem, Carlos, não falei a palavra democracia até agora, mas ela está no subterrâneo de minha fala. A democracia é um movimento contemporâneo. A democracia contemporânea é um movimento contemporâneo que tem
na sua gênese, um pressuposto. O pressuposto de que alguns humanos não têm a vida humana de dignidade que cada ser humano precisa ter. Para ser humano, é preciso condições. Eu preciso falar com o Carlos, mesmo que seja através da tecnologia. Eu preciso que Carlos fale comigo, mesmo que seja através da tecnologia. Eu preciso que alguém me escute, mesmo que por essa máquina fascinante que me permite comunicar com o mundo. Tem duas comunicações com o mundo, Carlos, que são fascinantes. A primeira é quando os humanos produziram um alfabeto, uma forma de comunicar, de dizer à namorada, eu amo você, e de ouvir dela uma resposta afirmativa, eu também amo você. E de dizer, olha, companheiro, eu estou longe, mas gostaria de lhe dar um abraço. De dizer, olha, escutei uma música linda do Tom Jobim, do Chico Buarque, do Caetano, da menina que morreu esses dias. Mas também de dizer para você que estou doído quando sei que na Alemanha de 18, na França de 18 do século passado, formavam-se filas nas carnes de carne e os carniceiros que haviam vendido a carne entregavam osso às pessoas que estavam na fila. No século XVIII da Alemanha. Em 1929 e 1930, na grande quebra da Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos, formavam-se filas atrás de osso. Não tendo a galinha, pegava-se e procurava-se o bico pé da galinha para fazer um caldo. Carlos, é verdade, Carlos, é verdade. Mas mais verdade, Carlos, é que agora, semana passada, uma população de Porto Alegre, da periferia, foi ao açougue em busca de osso. O personagem da fábrica de sabão que havia passado para pegar o osso na sua caminhonete para levar para a fábrica e transformar em sabão, abriu as portas e deixou as pessoas a pegar o osso. Li que aí no Cerrado, Carlos, aconteceu algo igual. Li que no Nordeste aconteceu. Talvez na Costa Rica tenha acontecido. Talvez em Buenos Aires tenha acontecido. Por certo, em Manaus aconteceu. Como aconteceu em Manaus, outra vez, as famílias colocarem seus mortos nas ruas. A pandemia. As pandemias que se juntam. A peste espanhola, a fome, a gripe X, a gripe Y. E os estados, alguns, se movem na direção de ter governos que cuidem de seus povos, e de outra, que o segreguem. Outra vez pulo, eu sei que precisa ser muito rápido e peço desculpas aos que estão me acompanhando. Bobbio diz, se tem direito humano, tem democracia. Maravilha. É um livro belíssimo, os estudantes dos cursos de pós-graduação devem lê-lo. José Pitozzi, lá da Paraíba, deve ficar feliz, né, que eu estou sugerindo a leitura do Bobbio. Leiam Bobbio. Mas ao lerem Bobbio, não esqueçam que Bobbio está pensando uma outra Europa. Uma Europa que vai cuidar de direitos humanos e que pode cuidar de direitos humanos. Saída da guerra perante o terror de Auschwitz. Pensa que é possível. Mas, enfim, minha geração chega aos anos 60, a segunda metade dos anos 60, e percebe que aquele crescimento da Europa do pós-guerra não é infinito.
e mais do que pensar que não é infinito, começam a perceber, a partir de leituras e mais leituras, que, enfim, não há lugar para todos. Você se forma na universidade, pensa o jovem europeu, e não encontra emprego. E os jovens europeus tomam uma medida e escrevem nos muros. E uma das coisas que escreveram no muro, olha só, não peça pouco, peça o impossível. Peça o impossível. Os europeus escreviam isso nos muros da Sorbonne, no Quartier Latin, nas universidades do interior. Se você atravessa o oceano e vai ao norte, no norte os jovens estão mais assustados do que os franceses, porque não só não percebem o futuro, como são enviados para o Vietnã para matar camponeses, jogar napalm na floresta Vietcong, na floresta do Vietnã, matar vietnamitas e vietcongues. E os jovens não querem. Na época, a TV americana tinha uma certa liberdade e transmitia os caixões chegando cobertos pela bandeira e as mães e os pais recebendo seus filhos dentro do ataúde. Carlos, deve ser terrível receber um parente, um amigo, um familiar dentro de um ataúde. E os jovens dos Estados Unidos, não sei, nós talvez tenhamos vivido 600 mil mortes, numa cifra que, por certo, o futuro irá rever. Mas os jovens americanos começaram a dizer o seguinte: não faça guerra, faça amor. Olhem o contraponto. O Estado dizendo, vamos jogar bomba. Pensaram em jogar bomba nuclear em Hanoi. Veja, a alucinação. Mas, enfim, não faça guerra, faça amor. Né? E nós aqui na América Latina, Carlos, nós, América Latina, que, enfim, não estávamos no Vietnã, não havíamos perdido as esperanças, porque sem esperança o latino-americano não sabe o que vai fazer da vida. Escrevíamos lá, abaixo a ditadura, fora imperialismo yankee. E lutávamos. E lutávamos. Nosso pensamento era um pensamento inquieto. Nosso pensamento transbordava de esperança. Nosso pensamento começava a perceber que era preciso assumirmos a condição humana, a nossa, a dos nossos irmãos latino-americanos e aqueles brasileiros que desde o período colonial eram impedidos de serem considerados humanos. Então aí sonhamos isso. Sonhamos que no Brasil seria possível uma sociedade que reconhecesse o princípio da igualdade, o princípio da liberdade e o princípio da fraternidade. Sonhamos e falamos. Mas mais que sonhar e falar, as nossas companheiras argentinas passavam a reclamar. Cadê meu filho que roubaste de mim vivo? As madres e as avós. Onde estão meus filhos que me roubaram vivo e não me entregam sequer morto? O que fizeram com meus filhos? E então, direito humano entra no Brasil e se enraiza na defesa da vida. A vida, a vida. No meio da pandemia, antes da pandemia, depois da pandemia. A vida que agora mata na pandemia, mas mata também na pandemia da fome. São mais de 14 milhões de desempregados. Há um universo de moradores de rua.
no bairro que eu moro, em Porto Alegre, no bairro Menino Deus, moro mais ou menos no coração do bairro, um pouco distante do Beira-Rio, aquele estádio fantástico vermelho. As pessoas moram nas ruas. Alguns chegam pelo primeiro dia na rua e trazem um sofá-cama, um ventilador, que eu não sei onde ele pode ligar, um rádio, a boneca da criança. Usam roupas elegantes como a tua, usam, tem livros, leem. Uma semana depois, o ventilador não está mais. 2 semanas depois, o sofá-cama virou uma lona preta. Na terceira semana, o boneco da criança desapareceu. A roupa elegante transformou-se num trapo. E os pedidos de comida se tornam choro, vergonha, frustração do mundo que vive. Então, pensar direitos humanos na América Latina é inquietude. Antes da pandemia, estive em Buenos Aires. E se os companheiros da Argentina estão nos acompanhando agora, sabem do que falo. A Corrientes tem tanto morador de rua quanto o bairro Menino Deus. Por certo, a cidade de Lima também. Por certo, o centro de São Paulo tem mais moradores que esses lugares todos. E alguns andam em São Paulo tão maltrapilhos que o que protege a sua pele são faixas, enroladas ora no braço, ora na perna. E o corpo é pele e osso, simplesmente, quase não tem recheio, como diria o Chico Buarque. Veja, Carlos, quando penso direitos humanos, me inquieto com as falsidades, com as estatísticas erradas sobre o número de mortes, em razão de um hospital que o óbito também abre vaga. Você imagina, Carlos, ouvir isso? Se o óbito é do teu parente, do teu amigo, da tua namorada, para quem tu declarou amor tantas vezes, do teu filho. Realmente lamentável isso acontecido no Brasil. Mas isso soubemos através de uma CPI. Em quantas circunstâncias, sendo verdade, não foi dito. Voltamos, como no nazismo, a ter uma política de Estado voltada para a morte. O Estado, outra vez, voltou-se para a morte. O Estado não se comprometeu com sua população. E no número de mortes, observem a tragédia, ele foi vitorioso. Quando o candidato que venceu as últimas eleições presidenciais estava em campanha, diria que 30 mil mortos seria o ideal para acabar com aqueles vermelhos. Oficialmente já contam mais de 60 mil mortes, 600 mil mortes, e não de vermelhos. Mas 600 mil mortes decorrentes de um Estado que não se preocupa com a população e, portanto, fracassa. Êxito e fracasso são parceiros. Volto então à questão da democracia. A pandemia nos revela que não podemos pensar num novo normal. O novo normal será o futuro de novas pandemias. Repara, Carlos, desde os anos 80, da pandemia da HIV-Sida, da AIDS, temos contado uma epidemia a cada 5 anos. Estou encaminhando para o encerramento.
uma epidemia a cada 5 anos. Você lembra, assim, rápido, o H1N1, o Ebola, a vaca louca. O início dessa semana, segunda-feira, a Holanda noticiava que é hora de conter as aberturas, ia botar máscara, ia outra vez estabelecer separações. A Alemanha replicou igual. A Itália anunciou. A China, 1 mês e meio atrás, fechou outra vez uma cidade inteira. Então, Carlos, é preciso repensar o Estado. E repensar com urgência o Estado. Um Estado que se volte efetivamente a atender aqueles que estão famélicos, aos que estão desempregados, aos que estão escondidos, aos que estão invisibilizados. É preciso que direito humano se diga presente e que faça um Estado de si mesmo surdo a ouvir a sociedade colocada em movimento na defesa não só da vida dos seres humanos, mas também da vida do planeta, do cuidado da natureza. Porque, enfim, nos últimos anos, não houve só um planejamento da morte, houve um planejamento da destruição do cerrado, da destruição da floresta amazônica, para que ali se estabeleça o produto do mercado. Veja então, Carlos, a inquietude remonta a 2 situações. Primeiro, é preciso perceber que nos últimos tempos as pandemias acompanham os homens, que solucioná-las não é tarefa do Estado A, do Estado B ou do Estado C. É uma tarefa humana. O combate ao pandêmico tem que ser também um combate universalizado. E segundo, que a democracia da representação que construímos com muita luta, muito empenho, muita gente presa, torturada e morta, nos mostra a cada dia, a cada minuto, que ele não pode ficar preso, reduzido à dimensão da representação. É urgente que essa democracia da representação, revigorada, se torne também a democracia da participação. E aí poderemos dizer, como Bob, para ter democracia é preciso que cada humano, que cada objeto da natureza, que cada ser da natureza tenham seus direitos reconhecidos. Carlos, muito obrigado. Lamento não poder dialogar com as pessoas que nos acompanhem, mas espero ter respondido às questões que você havia me proposto. Não, professor, ao contrário, muitíssimo obrigado. Sabe? Mas, professor, sabe, antes de finalizar, eu queria fazer umas perguntas, porque na sua fala você deixa entrever uma série de questões que são muito essenciais, né? Quando você associa democracia e direitos humanos. Bom, direitos humanos é uma questão na qual a gente tem que, vamos dizer, se apropriar, né? Vamos dizer que os direitos humanos são uma espécie de ferramenta, não, de trabalho, não, para tornarmos a sociedade muito mais digna, não, entre homens e mulheres, não, que lutam pela igualdade de direitos, etc. Mas, então, poderíamos entender de que os direitos humanos estão como que, vamos dizer assim, dados, não? Ok, está certo. Mas a democracia, então, implicaria reinventar-se, sabe? Reinventar suas instituições. É isso, professor? É isso. É isso. Eu posso falar mais um pouco? Claro, claro, por favor. Com essa pergunta eu posso falar mais um pouco. Claro, claro. Veja, Carlos, eu proporia a você que aqui no Brasil a democracia chega como uma farsa. Ela chega nos primeiros anos do século, nos primeiros anos da década de 60 do século XX, trazida pela Embaixada dos Estados Unidos para combater o governo legitimamente eleito do João Goulart. Eu costumo brincar com meus alunos que
eu costumava brincar com meus alunos que a Declaração Universal vinha junto com a Sétima Frota. Você sabe que a Sétima Frota, no começo de abril, teve aqui pelas costas de Recife e de Porto Alegre. Ela foi distribuída pela Embaixada Norte-Americana para impedir o comunismo ateu, né? Que, segundo ela, era o governo do João Goulart. João Goulart era um latifundiário da América Latina, né? É um homem preocupado com o desenvolvimento do capitalismo nacional e não servia mais, não era mais um aliado confiável. Então, na época da Guerra Fria, precisava ser tirado. Junto com a declaração vem o AK-47, aquele fuzil, e vem o Napalm, e vem a maquininha de choque, e vem Dom Mitrione a ensinar a torturar. Né? Ensinar a torturar precisava? Não, mas a tortura científica, sim, precisava. E em 66 já os jovens de classe média, os operários, já começavam a ser presos, né? por combater o acordo McBride. E não só presos, torturados. Naquele momento, praticamente, a sociedade civil desaparece. Tem alguns problemas conceituais da história brasileira que talvez no futuro revejam, né? Que tipo de golpe é. É um golpe militar, a serviço do capital internacional. Né? Não é um golpe civil-militar, não. Os primeiros a serem destruídos são os civis, os sindicatos, as ligas camponesas, o movimento estudantil. A sociedade civil foi destruída aí. Mas reparem, na tortura, essa tortura chega ao ouvido dos religiosos, que é um dos poucos setores da sociedade civil que permanecia livre. A UNE tinha sido fechada, o sindicato fechado, a Liga Camponesa fechada. A sociedade civil tinha desaparecido, tinha sobrado lá a sociedade dos empresários. E a igreja? E a igreja reage em nome da vida. Tem um bispo, Dom Adriano Hipólito, que vai dizer que os direitos humanos são os 10 mandamentos da contemporaneidade. Olha só. E aí as denúncias nas comissões de Justiça e Paz. E aí, outras vezes, as mulheres que tinham seus maridos exilados, caçados, iniciam um movimento pela anistia. E aí a sociedade civil se reorganiza, e ao se reorganizar, ela traz a palavra direito humano. Então, você revisa o conteúdo da palavra. Revisa o conteúdo da palavra. E aí o pensamento conservador, perdendo o controle daquela palavra, direito humano para combater o comunismo, vai dizer que direito humano só serve para defender subversivo, terrorista, né? Depois bandido. Né? E mais recentemente usou para combater os black bloc, que eram os manifestantes indisciplinados. Né? Então você observa, Carlos, sim, é preciso rever os direitos humanos. Vou dar mais um argumento. Quando foi feita a votação na Assembleia da ONU, em 48, a votação que aprovou a declaração que temos, a ONU tinha aproximadamente 56, posso estar enganando num número ou outro, mais ou menos isso, 56 países sócios. América Latina, lógico. 48 votaram a favor. Só votaram contra os países vinculados. A União Soviética votou contra, alguns satélites soviéticos e os países muçulmanos, que não concordavam com a compreensão de religião que a declaração traz. Agora, eu fico pensando, Carlos, quantos são hoje os países associados à à Organização das Nações Unidas? Quantos são filiados à ONU? Quantos são os da América Latina? Quantos são os da África? Quantos os da Ásia? Parece, Carlos, que não só pela quantidade dos novos sócios da ONU, mas pela ameaça permanente à natureza, que é, enfim, uma ameaça à vida humana, é hora de rever. E é hora de nós, latino-americanos, pensarmos
Quais são os direitos humanos fundamentais para a nossa América? Por exemplo, o que chamaríamos de emancipação? O que chamaríamos de autonomia? O que chamaríamos de liberdade? O que chamaríamos de igualdade? Veja, por exemplo, Carlos, em 48, a diferença estava reconhecida. Hoje, o que precisamos fazer para que a diferença seja respeitada, ao mesmo tempo em que cada ser humano seja considerado igual ao outro? Quanto mais desiguais a sociedade, menos se respeita a diferença. Né? Quanto já avançaram as mulheres, os movimentos dos negros, as lutas dos povos originários? Quanto já avançaram as lutas daqueles que se movimentam pela preservação do meio ambiente? Que escolhas a humanidade precisa fazer, e nós da América Latina, para conseguirmos nos tornar emancipados, autônomos em relação aos impérios sob os quais vivemos tutelados por tanto tempo. Tá certo, professor. Professor, muitíssimo obrigado. Sempre é muito importante e relevante escutar suas palavras. Eu quero agradecer, não, sua presença e novamente sua gentil disposição, e esperamos de que nos possa visitar novamente a Goiânia, não? Sempre estamos recebendo o professor e os professores, todos aqueles que trabalham na área de educação e direitos humanos com a maior e melhor hospitalidade, né? O maior carinho. Sejam sempre bem-vindos, viu, professor Solon? Então, eu quero agradecer e, bom, e agora nos despedimos. Professor Solon, novamente, obrigado e esperamos que novamente podamos estar juntos para seguir discutindo e debatendo estes temas de grande relevância. Muitíssimo obrigado, professor. Não esqueça, Carlos, que precisaremos recompor as universidades, a sua autonomia, a sua emancipação, as verbas para pesquisa, né? Precisaremos repensar com urgência os currículos das escolas de base, né? Superar essas coisas absolutamente fantasiosas da escola sem partido, né? Da disciplina militar como a única disciplina possível, né? Da ideologia de gênero, essas coisas que efetivamente a Idade Média né? Foi recuperada através disso. Então tá, Carlos, muito obrigado pelo convite. Logo que tiver um jeito, estarei aí com muita alegria para abraçá-los e para conversarmos, olhando no... Claro que sim. Claro que sim. Um abraço, professor. Um grande abraço. Outro. Tchau. Tchau, professor. Agora você que tem que fechar aí, né? Sim. Fechou. Bom, vai ter que